Olá, muito bom dia a todos. Vamos iniciar hoje o capítulo 44. Bom dia, Denise, minha amiga, muito bom você aqui. E o capítulo 44, ele é intitulado como As Trevas. É um capítulo, assim, interessante, forte. Vamos lá. Bom dia, mãe. Ele começa assim. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores de sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da citara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivesse em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Aqui a Lísia, gente, já começou a falar com a André Luiz a questão que o André Luiz estava se sentindo, né? Muito bem nessa reunião, né? Como ele falou que ele estava tendo a sensação como se ele estivesse no paraíso. Os sentimentos que ele estava tendo, né? Então, ele, quando o André contou pra ele, falou assim: ai, Lísia, eu tô me sentindo muito bem, né? Então, parece que eu tô no paraíso, essa reunião aqui, a gente tá aqui junto, né? Nessa energia, nesses júbilos espirituais, eu tô me sentindo muito bem. Então, aí, o que Elise explicou para ele? Não tenha dúvida, ele disse sorrindo. Quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo confortador e construtivo no nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Aí ele também fala assim, ó. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Olha esse ensinamento, gente. O que ele está querendo dizer com isso? Tá? Cada grupo reunido, né, gente? Quando a gente se junta com algumas pessoas, se reúne com algumas pessoas, acontece uma força muito especial, tá? Essa força que ele tá falando aqui, ó, como ele tá falando aqui, ó, os pensamentos se entrelaçam e formam núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe um quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então, se você se reúne com um monte de gente e essas pessoas estão ali praticando mal, estão ali falando pensamentos, sabe, depressivos, destruidores, pensamentos de baixa vibração, você vai absorver aquilo ali, tá? E você vai, como tá falando aqui, ó, você vai receber o seu quinhão, né? A sua parte de alegria ou de sofrimento. Vai depender de com quem você está se juntando, com quem você está se reunindo, com quem você está compartilhando os pensamentos, tá? O pensamento, gente, é uma força viva e neutra, tá? Então, isso quer dizer o quê? Ele cria uma força, né? Ele cria uma força, porém, ela é neutra. O que vai dizer se ela é boa ou ruim é a gente. É o que a gente anda pensando, é com quem a gente está compartilhando, com quem a gente está trocando experiências, tá? É isso que vai dizer. Hoje eu tô com uma visita aqui, gente. O Clarence. Vai deitar, Clarence. Aí tá assim.
E por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Olha isso, gente. Olha, isso é muito importante. Olha o que ele está falando. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho do homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. O que ele está querendo dizer? Que cada ambiente, gente, que a gente chega, né, ele está imantado de pensamento. Um exemplo. Vou pensar aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você chega no hospital, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês vão no hospital, um pronto-socorro, né, numa emergência, e você fica lá durante um tempo, e quando você chega em casa, você tá assim, esgotado, sabe? Você praticamente suga suas energias. Por quê? Você traz pra você absorve aquela vibração de pensamento de doença, né? De dor, de sofrimento. Você se reuniu com aquele grupo, e se você começar a bater aquele papo só falando sobre doença, quando você tá até... Igual o pessoal fala assim, ó, nossa, eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa falou que tava com piolho, e catou a cabeça da criança, que eles estavam com muito piolho. Você já começa, ó, a cabeça começa a coçar. Tu fala, meu Deus do céu, muito nervosa. Começou a falar de piolho, minha cabeça até coçando. Porque você começa a pensar naquilo, e você vai criando aquela força, e realmente você cabeça começa a coçar. Você começa a ficar nervosa, você começa a pensar nessas coisas. Então, é uma outra preocupação que a gente tem que ter também, até no lugar que a gente trabalha, tá? No lugar que a gente frequenta. Eu frequento uma casa de festa, uma boate, um bar, né? Então a gente tem que estar, sabe, com a consciência de que aquele local, tá, está impregnado de energias, daquele tipo de que a pessoa ali alimenta, tá? Vocês têm que... Daí a importância da gente selecionar bem os ambientes que a gente frequenta, tá? Por quê? Conforme o ambiente que a gente frequenta, com quem a gente convive, e às vezes não é só local físico não, tá? Às vezes é local também virtual, um site que a gente costuma estar ali assim, vendo direto, né? Uma rede social, esses tipos de pessoas que a gente segue na rede social, fica ali, né? Aquele grupo na rede social se alimentando daquela notícia, interagindo sobre determinado assunto, né? Então, pessoas, você ter um grupo, se reunir com amigos, que esse tipo de amigos tem uma conversa não tão boa, são pessoas com pensamento negativo, sabe? São pessoas que estão sempre ali falando mal de alguém, estão sempre reclamando de alguma coisa. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós vamos estar impregnando o nosso perispírito com esse tipo de pensamento. Tá falando aqui, gente, pensamento é força viva, tá? Então, é esse tipo de pensamento que a gente adquiriu, de energia que a gente adquiriu em determinado lugar, seja ele físico ou não, como eu tô falando aqui agora, que a gente vai estar levando para nossa casa. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender essa gravidade disso? A gente precisa realmente se preocupar, como ele está falando aqui, ó. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de um homem. O fator, vou falar de novo aqui, o fator ambiente. Que tipo de ambiente você está frequentando? Que tipo de ambiente você está participando? Aí já acontece muito de você ter amizades e tá ali, já a pessoa fala assim, meu Deus, nossa, eu sou amigo dessa pessoa. Mas com o tempo, conforme você vai se esclarecendo, conforme você vai mudando, sabe, vai trabalhando isso dentro de você, você não consegue mais estar tão junto com aquelas amizades que você tinha antes. Aquele grupo
não tem mais a mesma sintonia, você não se afina mais com aquela sintonia. Porque você consegue, dali, quando a gente tem a nossa consciência já esclarecida, a gente consegue identificar o tipo de energia, se aquilo realmente está te fazendo bem. Se é aquele tipo de energia que você quer levar para o seu lar, para o seu trabalho, para sua família, né? E você começa a analisar e filtrar, né? O tipo de energia que você vai alimentar, né? Porque eu costumo, assim, é uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente, né? É tipo, qual pensamento você vai deixar entrar no seu coração e na sua vida? Qual é? Porque às vezes outra pessoa, sabe, a gente tem que pensar assim, a gente não tem o domínio sobre o que a outra pessoa fala, né? Às vezes ela fala uma coisa pra você, você fica muito chateada, ou você fica sabendo que aquela pessoa falou uma coisa sobre você, que deixou triste. Ah, aquela pessoa ali me deseja mal. Mas você vai deixar esse pensamento, esse sentimento fazer morada no seu coração? Você vai fazer assim, ó, seja bem-vindo aqui, ó, entra aqui no meu coração, arrasta a cadeira e fala, senta aqui, sentimento, senta aqui, pensamento, na cadeira aqui no meu coração, fica à vontade. Depende só de você. A gente não tem um domínio sobre o outro, mas a gente tem um domínio sobre o que a gente vai alimentar, o que a gente vai deixar fazer morada no nosso coração. Tá? Então, a gente tá, é o que eu falo. Antes, gente, a gente poderia falar assim, ah, mas eu não sabia, não tinha noção. Hoje em dia, nós já temos o esclarecimento, né? Então, fica muito mais fácil a gente trabalhar isso dentro da gente, dentro do nosso sentimento, dentro do nosso coração. Não deixar fazer morada dentro da gente, do nosso espírito, aquilo que não, a gente sabe que não vai nos fazer bem, tá? Como eu falei, o pensamento é força neutra, ele é neutro, tá, gente? O que vai fazer ele ser bom ou mal somos nós, é o que a gente vai alimentar, o que a gente vai se conectar. Vamos lá. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. É o que ele está falando, ó. Você vai se sintonizar com o que você quiser. Isso é uma questão de escolha, gente. É escolha. Então, é por isso que a gente precisa aprender a fazer escolhas corretas na nossa vida. É isso que você quer? É esse tipo de pensamento? É esse tipo de vibração que eu quero alimentar? Que eu quero falar pra ela, seja bem-vinda aqui, ó, no meu coração, no meu sentimento. Então, quando a gente tem um esclarecimento, a gente vai sentir sim, mas não deixar fazer morada, não deixar aquilo se alojar, a criar força, a alimentar o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espírito com isso. Porque a gente se sintoniza, gente, e vira uma força viva, como a gente tá falando aqui, ó. São grupos que se reúnem, são núcleos que se formam núcleos de força viva. Pensamentos se entrelaçam. Eu acho porque, por ser invisível, né, aos nossos olhos físicos, a gente não tem noção. Eu acho que se a gente pudesse ver os pensamentos se entrelaçando e formando realmente essa força viva, a gente ia pensar 2 vezes antes de alimentar, antes de frequentar certos ambientes, frequentar certos grupos, frequentar certas páginas nas redes sociais, certos sites, certos programas de televisão. Vocês conseguem entender? Então é isso. Então, a lição que ele está passando aqui pra gente é muito, muito importante, tá? Vamos lá. Observando minha estranheza, concluí. Não há nisto mistério? É lei da vida, tanto nos esforços do bem, como nos movimentos do mal. Mas reuniões de fraternidade, de esperança, de amor,
de alegria, sairemos com a fraternidade, com a esperança, com o amor e a alegria de todos. Mas de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Olha isso, olha o que ele está falando. É lei da vida, gente. O que ele quer dizer com lei da vida? É lei de ação e reação. Tá? Como eu falo, é a lei neutra, é uma força neutra. Se você planta o bem, você vai colher o bem. É o que ele quer dizer aqui. Se você está num ambiente de fraternidade, de esperança, de amor, de alegria, você sairá dele com esses sentimentos. Mas se você está num movimento, numa reunião, né, onde todo mundo tem pensamentos inferiores, onde predomina o egoísmo, o crime, a vaidade, você vai sair daí envenenado com essas vibrações. Isso é fato, isso é lei divina, quando tá falando, é lei divina, não tem como. E realmente, se você parar para analisar a sua vida, você mesmo, você teve várias experiências dessa. De você estar num ambiente e chegar carregado, fala, nossa, eu cheguei carregado. Você está num ambiente, essa preocupação atual que nós temos agora nesse segundo semestre com relação a que grupo você vai reunir, que ideia, que bandeira você vai levantar. É de ódio, é de discurso de ódio? É de quê? Você vai se alimentar, você vai estar vibrando, os seus pensamentos vão estar entrelaçados com esse grupo, o qual você está se afinando. E você vai começar a ser uma pessoa mais agressiva, você vai começar a ser uma pessoa carregando esse peso do egoísmo, da raiva, da tirania, né? A agressividade no seu dia a dia. Você vai dar e você vai receber. Aí ele fala, tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso, igualmente, os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Olha o que ele está falando aqui sobre os casamentos, as relações aqui na Terra. E é exatamente assim. Se os dois, né, têm os princípios assim recíprocos, né, de calma, de tranquilidade, de sabedoria, né, de coisas boas, vai ter um relacionamento bom. Agora, se você tem muito desentendimento no seu relacionamento, né, briga, maldade, você vai viver um inferno vivo, egoísmo. Você vai ter esse tipo de união, de casamento, que tu fala, meu Deus, eu vivo um inferno. O meu casamento é um inferno diário. Meu casamento é um estresse diário. Você é casado com uma pessoa, mas é como se fosse dois inimigos dentro do mesmo teto. O relacionamento é de briga, de grito, de desentendimento, de egoísmo. Ninguém quer ceder, um só quer ver o lado do outro. Então, ele está querendo falar, é a mesma coisa. No lar também, a gente cria esse núcleo de força viva. O lar, a família, também é uma força viva. Então, a gente precisa cuidar do que a gente está alimentando com pensamentos. A gente precisa pensar antes de falar, antes de escrever, antes de agir, antes de ir a determinado local. É importante que a gente pense, a gente raciocine com relação a isso. É esse tipo de ambiente que eu quero estar, é esse tipo de pensamento, essa sintonia, né, que eu quero para os meus pensamentos. Né? É nisso que eu quero alimentar o meu coração, minha alma, porque eu vou me impregnar sim e vou levar para minha casa, vou levar para o meu lar, para minha família, para o meu trabalho, para os meus amigos.
vou levar para mim e para o meu espírito. Bom dia, Ramiro, tudo bem? Então, é essa questão da vigilância mesmo, gente. De selecionar, tá? Porque tudo que a gente se reúne, que a gente confraterniza, com que a gente compartilha, seja de pensamento, de sentimento ou de ato, ele vai influenciar diretamente na nossa vida, no nosso bem-estar. Ele continua. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que algumas horas me torturava a mente. Referia-se ao governador, quando nos dirigiu a palavra dos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia desse último plano. André Luiz aqui, ele quis aproveitar a Lísias, né, e tirar uma dúvida daquela reunião que o governador fez, e ele falou sobre os círculos da terra, do umbral e das trevas. Então ele falou, olha, esse último aí, que é as trevas, eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca tive notícia. Existe? Porque para o André Luiz só existia o círculo da terra, né, que é quando estava encarnado, e o umbral. Ele não conhecia outro. Esse aí que ele fala das trevas. Então, na cabeça do André Luiz, ele queria mais informações, né? Porque ele ficou ali curioso. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por mim em outras... Desculpa. Não seria a região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? André Luiz está perguntando, a região trevosa não é umbral? Porque eu vivi ali 8 anos e para mim era trevoso, para mim era terrível aquilo ali. Não é isso? As trevas? O André Luiz queria saber, existe lugar pior do que o umbral? Existe isso? Não via nas câmeras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? André Luiz está falando, gente, eu convivi aqui, tratei aqui, estava trabalhando aqui e vi pessoas ali desequilibradas vindo das regiões umbralinas. Existe lugar pior? André Luiz estava curioso, né, gente? Queria saber sobre essas trevas, o que é isso? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, explorando-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida, ou seja, como peregrinos, gente, tá? Nós somos peregrinos, então nós estamos indo e vindo, caminhando, né? A gente caminha, erra, tá? Volta. Então, acho que ele está falando, itinerante da vida é isso. Nós somos peregrinos. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marcha e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim, é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoísticas que o absorvem, costumam cair
em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Olha o que Lísia está explicando para ele. Que existe espírito, gente. Nós somos peregrinos. O que quer dizer isso? Nós estamos indo e vindo, nós estamos caminhando, procurando a nossa direção, o caminho reto. A gente precisa caminhar no caminho reto, tá? Caminhar com a moral do Cristo. Mas a gente ainda está muito longe disso, né? A gente está aprendendo. Então a gente caminha. E nesse caminho, muitas das vezes, como ele fala aqui, ó, poucos são os que são resolutos. Eles vão direto, já sabem, já aprenderam. Eles já foram e voltaram tantas vezes que eles já aprenderam. Então ali eles focam e vão reto. Esses são poucos. São espíritos mais evoluídos. Já tem uma experiência. Tá? A maioria estaciona. Temos então multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando a experiência. Eu vim aqui, encarnei. E eu tenho que aprender a ser mais paciente. Aí eu chego aqui, paciência zero. Não tenho paciência com pergunta boba, não tenho paciência de esperar a fila do banco, eu não tenho paciência para esperar a comida. Exemplos, tá, gente, que eu tô dando aqui. Zero paciência. Eu vou desencarnar, vou pro umbral, fico ali naquele momento de erraticidade, tentando aprender, falar, meu Deus, errei de novo, preciso voltar. Volto e fico ali recapitulando, refazendo esse caminho que eu já fiz. Eu fico refazendo, tentando transpor esse meu obstáculo, né? Mas não consigo. Então ele fala aqui, ó, a gente fica séculos e séculos recapitulando a experiência. Porque nós somos assim, tá? Nós já estamos aqui, ó, séculos encarnados tentando sair, ser melhor e ainda não conseguimos. Aí ele fala aqui, ó, os primeiros que ele falou que já está focado, tá caminho em linha reta. Os segundos, né, somos nós, espíritos de segunda e terceira ordem, ainda precisamos ir e vir, né? Ainda estamos descrevendo várias curvas, a gente não vai reto. Nosso movimento repetido de marchas, fazendo velhos esforços, ficou à mercê de inúmeras vicissitudes. A gente, sabe, a gente faz vários esforços para conseguir, fica sujeito a errar novamente, tá? Então é isso que tá falando. E assim, a gente costuma se perder em plena floresta da vida. A nossa vida eu acho que é no Obra Póstuma, mas se eu não me engano, Allan Kardec, ele exemplifica a nossa vida como uma grande floresta, né? Então quando a gente encarna, a gente entra nessa floresta. E a gente vai, cada encarnação a gente vai desbravando essa floresta. É uma coisa nova, né? Então a gente precisa passar por essa floresta viva. Só que a gente, como ele está falando aqui, ó, a gente se perde na floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam os próprios pés. A gente se perturba na floresta porque a gente quer passar pela floresta da vida, se perde, conhece novos caminhos e se perde pelo caminho, pelos labirintos que nós mesmos traçamos com os nossos próprios pés, com as nossas próprias escolhas. Ou seja, isso é culpa nossa, depende da gente. Se a gente se perdeu nesse labirinto, nessa floresta da vida, foi pelos nossos próprios pés. Não foi ninguém que botou a gente num carro e levou a gente e falou, vamos por aqui, vou te levar por aqui, e a gente se perdeu. Não, foi os nossos próprios pés que nos conduziu ao erro, tá? Aí ele fala aqui, ó, classificam-se aí milhões de seres que perambulam pelo umbral. Somos nós, a gente vem, erra os nossos caminhos por nossa própria escolha, se reúne, se afina com grupos, com lugares, com pessoas, com tipo de entretenimento, de leitura, sabe? Com tipo de redes sociais que a gente segue, que a gente está ali acompanhando, com coisas ruins, com coisas que vai levar a gente, vai ajudar a gente a se perder nesse labirinto da vida.
o que acontece? A gente retorna, aí vai para o umbral e fica aí, como ele falou aqui, ó, milhões de seres que perambulam pelo umbral. Quem são esses seres? Somos nós. Que ainda não conseguiu. Então a gente fica nesse vai e vem, tá? Outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoísta que os absorve, costumam cair em precipício, gente, estacionando no fundo do abismo. O que quer dizer isso, gente? O que é esse precipício, esse fundo do abismo? É as trevas. Tá? Por que as trevas? Porque é esses tipos de pessoas, gente, que a gente fala assim, é um pouco diferente da gente, é aquela pessoa que pratica o mal com prazer, com a consciência plena de que está praticando o mal. São esse tipo de pessoa que quer, que prefere caminhar às escuras. Ele pratica o mal porque ele quer, porque ele prefere, ele escolhe o mal. Não é que aconteceu, coisas levaram... Não, ele escolhe, é com consciência, é com prazer que ele pratica o mal. É escolha não sair do mal, tá? Então, esse tipo de espírito, ele estaciona no fundo do abismo, tá? Por tempo indeterminado. É igual a gente estudou no capítulo anterior. Até que ele canse por ele mesmo. Até que ele pratique o mal assim no seu limite e fala, olha, já pratiquei toda a lista dos mal. Não tem mais mal nenhum para me praticar. Todas as listas dos males. Não tem mais mal pior. Eu já fiz de tudo. Eu adoro fazer isso, já fiz de tudo, mas não tem mais, cansei. E aí começa a vir a consciência dele, olha, será que... Não, acho que não existe só isso não. E ali, o despertar da mente dele faz com que ele queira sair desse abismo. Queira ele sair da treva, queira ele receber ajuda. Porque então, ele fica ali, ó, por tempo indeterminado nas trevas. Tá? Então, gente, a gente precisa entender que quem não se perde, não fica perdido. Tá? Então, a gente, como ele tá falando aqui, ó, a nossa vida é uma floresta viva. E a gente precisa saber caminhar com são os nossos próprios pés que conduz a gente por essa floresta. E a floresta tem coisas maravilhosas numa floresta, não é mesmo? Mas também tem muito perigo. E a gente precisa saber onde a gente pisa numa floresta, né? Por onde a gente vai numa floresta. Como a gente tem que sobreviver nessa floresta. Então que a gente possa refletir, gente, sobre isso, para que a gente saiba, né? Se conduzir na floresta da nossa vida. Que a gente não fique aí tanto tempo tentando passar por esses labirintos dela. Gente, o capítulo 44 ele é longo. A gente vai finalizar aqui por causa do tempo. Mas semana que vem a gente vai estar finalizando ele, que é uma lição muito importante. Obrigada a vocês todos. Eu volto a falar que esse estudo que a gente está fazendo, né? Ele é contínuo. Ele é um estudo contínuo. Então a gente está estudando o livro Nosso Lar. Tem muita gente que está chegando depois e às vezes fica meio perdido, né? Na história. Então convido a vocês a maratonar quando tiver um tempinho no final de semana pra gente poder entender. Porque cada capítulo do Nosso Lar, desse livro, tem ensinamentos maravilhosos para nossa vida física e para nossa vida espiritual, tá? Também convido a vocês e peço ajuda para poder estar divulgando, né, esse perfil Caminho para a Luz, porque é uma forma da gente estar levando a palavra do Cristo, o consolo, né, prometido por Jesus. Então, como eu falei, tem muita gente aí sofrendo hoje as consequências da pandemia, né? Do trauma da pandemia, né? Aquele transtorno pós-traumático, está precisando, né, de alimentar o espírito, a alma, com esperança, né, com palavras de amor, de júbilo. E é esse grupo que a gente reúne também, aqui nesse momento a gente está reunido.
numa sintonia elevada, a gente está reunido num propósito de se elevar, né? Moralmente, espiritualmente, e é disso que a gente está se alimentando. Então, que a gente possa trazer mais pessoas para esse grupo, para se reunir com a gente, para a gente poder estar entrelaçando as nossas energias, os nossos pensamentos. Marluce, você entrou agora, um grande beijo para você. Vai ficar gravado lá para você acompanhar o nosso estudo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, de curtir. Tchau, tchau.